Olá, meu irmão. Na palavra de hoje, o Senhor nos dá um cajado e nos convida a sermos missionários, a falarmos em seu nome. E você já tomou para si esse cajado? Você tem tido coragem de falar em nome de Jesus, de falar sobre Ele? Então, hoje nós vamos partilhar um pouquinho sobre essa palavra que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 12. Seja muito bem-vindo à partilha do Pão da Palavra aqui na Comunidade Católica Adorai. Nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me chamo Betina, sou discípula da Comunidade Católica Adorai. Convido você a começarmos esse momento de partilha clamando o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Abra, Espírito Santo, nosso coração a esta palavra, a palavra que é sua boca a falar em nós. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, que essa palavra seja fonte de transformação, que possamos ouvi-la, acolhê-la e que ela nos traga frutos de vida nova em nós. Amém? Então te convido a abrir aí a sua palavra, Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de São Marcos. Glória a vós, Senhor. A palavra então de hoje é a missão dos 12. Chamou os 12 e os foi enviando 2 a 2, conferindo-lhes poder sobre os espíritos imundos. Recomendou-lhes que levassem somente um bastão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro no cinto, que calçassem sandálias, mas que não levassem 2 túnicas. Dizia-lhes: quando entrardes numa casa, fica aí até partir. Se um lugar não vos recebe nem escuta, saí de lá e sacudi o pó dos pés para que lhes conste. Foram-se e pregavam para que se arrependessem, expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo muitos enfermos e os curavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, meus irmãos, essa palavra é uma palavra até bastante conhecida nossa, né? Me lembro que em outra ocasião eu já cheguei a partilhar essa palavra aqui com vocês, mas em oração com essa palavra, eu pedi que o Senhor trouxesse algo novo ao meu coração, porque a palavra de Deus é uma palavra viva. Cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, ela pode se fazer nova em nós, não é mesmo? Então, lendo essa palavra e rezando com ela, a primeira coisa que me falou ao coração: chamou os 12 e os foi enviando. Lindo saber que nós temos um Deus que nos chama pelo nome, né? Que chama Betina e me chama e me envia ao serviço. Me chama pelo nome, mesmo sabendo das minhas misérias, mesmo sabendo da minha pequenez, tantas vezes sabendo da minha incapacidade, sabendo que eu sou pequena, porque Deus me conhece perfeitamente. Deus sabe das minhas limitações, mas ainda assim Deus me chama pelo nome, porque Ele quer precisar de mim. O Senhor não precisa de mim, mas Ele quer precisar de mim para a construção do reino de Deus. Nosso Senhor quer precisar de você para a construção do reino de Deus. Então, assim como me chama e me envia a servir, me envia a falar, assim Ele também faz com você. Ele te chama pelo nome e fala: vai servir, vai falar de mim para o mundo. E no continuar dessa palavra, quando fala, recomendou-lhes que levassem somente um bastão, né? Em outras versões um cajado, que não levassem sacola, dinheiro, não levassem 2 túnicas. E trazendo para o nosso tempo, né? Refletindo para o tempo que nós vivemos hoje, o Senhor me fez ver no momento de oração e perceber, primeiro, que quando nós saímos para falar de Jesus, seja aqui no Pão da Palavra, ou seja quando nós tomamos a coragem de falar um pouco de Jesus no trabalho, né? Para um paciente, para um cliente, para um colega de trabalho, antes de tudo Deus nos deu um cajado, uma autoridade de missionários. Quando Deus nos entrega um cajado, Ele nos entrega uma autoridade, um poder que é dele.
não é verdade? Tudo que há de bom em nós vem do Senhor. Então, se nós temos a ousadia, a coragem, a capacidade de falar sobre Jesus, essa autoridade veio dele, né? A graça veio dele, porque nós, especialmente sendo batizados, temos em nós um Espírito que foi colocado em nosso coração pelo Senhor no dia que fomos batizados. E como diz a palavra, né? Não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo falará por vós, né? A palavra, em outra palavra, eu já não me lembro a citação, ele diz que a gente não se preocupe, que a gente deixe o Espírito Santo falar por nós, porque ele nos deu um cajado, uma autoridade, uma força, uma coragem para falar dele. Se essa coragem tem te faltado, se por vezes você tem a impressão de não ter com você esse cajado, clame o Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que você tenha coragem, ousadia, que você não tenha medo de falar de Jesus na sua simplicidade, né? Então, o resto da palavra me chamou a atenção a respeito da simplicidade, né? De não precisar de muita coisa para falar de Jesus. Não precisar de luxo, né? Não precisar de 2 túnicas, como diz aqui, não precisar de dinheiro, como diz a palavra. Então, eu não preciso de muito para falar de Jesus. Eu não preciso de todo um aparato. Claro que muitas vezes, né, o aparato, a estrutura nos ajuda, nos favorece, né, na partilha da palavra, mas no nosso dia a dia, nós podemos partilhar a palavra de forma tão simples, né? Não precisamos de muito. Precisamos da certeza de que o Espírito Santo está conosco. Precisamos amar o Senhor e desejar falar dele para o mundo. Precisamos ter a coragem de testemunhar tudo de bom que o Senhor já fez para nós, né? As palavras, elas falam de Jesus, mas quando nós damos um testemunho, as pessoas são arrastadas na direção do nosso Senhor. Então tenha coragem de dar seu testemunho, fale das suas experiências com Jesus, partilhe da sua fé, diga para as pessoas da sua confiança, proclame a esperança, né? Convide as pessoas a se aproximarem de Jesus. Tenha coragem, tenha essa ousadia, porque o cajado, a autoridade de missionário está sobre você, está sobre mim, porque assim nos foi concedido por Jesus, pela graça do seu Espírito Santo. Então, ao longo dessa semana, eu te convido nas suas orações a pedir ao Espírito Santo e a ter a coragem de dar um passinho para ser missionário. Não é mesmo? Escolha alguém para partilhar, partilhe com um colega de trabalho, com uma pessoa da sua família, com um vizinho, partilhe um pouco sobre Jesus. Se você tem um belo testemunho desse, testemunho para essa pessoa, convide essa pessoa a se aproximar do Senhor, né? Nós vamos retomar as nossas atividades no Adoremos, na sexta-feira, né? Convide para estar lá na comunidade, para viver essa experiência de adoração, de louvor, né? Sejamos missionários. Nós precisamos, desejamos fazer o reino de Deus crescer aqui na terra. Por isso vamos trabalhar, porque o Senhor conta conosco. Amém? Então vamos juntos? Convido vocês a nos seguirem nas redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube. Convido vocês a partilharem os nossos posts, né? Esses vídeos que fazemos da partilha da palavra, porque isso também é ser missionário. E em especial essa semana, convido você a divulgar o Adoremos. Amanhã vamos retornar do nosso período de recesso. Tivemos algumas reformas na comunidade e amanhã, então, sexta-feira, voltamos a todo vapor com o nosso Adoremos. Então nos ajude, convide pessoas, compartilhe os nossos posts para que mais e mais pessoas vivam essa experiência de se aproximar de Jesus em adoração, de ouvir a palavra de Deus. Também contamos com a sua ajuda financeira, estendemos a nossa mão, pedimos que você seja generoso conosco. Nós precisamos muito da sua ajuda para que essa obra de evangelização siga em frente. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.